Olá, alunos do nono ano. Aqui a gente já começa uma aula do capítulo 10 de genética e hereditariedade, né? O capítulo 10 já daqui da unidade D, que é a última unidade do livro, né? Última unidade do livro, mas a gente já trabalha esse capítulo nessa época do ano, né? E vamos direto. Aqui ele faz aqui, ó, umas perguntas para vocês se inteirarem do que a gente vai trabalhar. Ele colocou aqui: filhos, em geral, têm semelhanças com os pais, mas são idênticos a eles. Mas não são idênticos a eles. A hereditariedade deve-se à transferência dos genes dos pais para os filhos. Como ocorre essa transferência? Por que nem todos os genes são transferidos? Ele fala: os filhos, né, aqui, os filhos desse casal, têm semelhanças com eles, mas não são idênticos, né? Há uma transferência dos genes, né, do material genético, DNA, dos pais para os filhos. A gente vai entender como é que ocorre essa transferência e por que nem tudo que um pai ou uma mãe tem, umas características que eles têm, vão para os filhos. Por exemplo, a cor do olho, cor do cabelo, formato do cabelo, né? Nem tudo é transferido, ocorre ao longo do processo de transferência. Alguns genes passam e outros ficam. É isso que nós vamos entender agora. E para entender genética e evolução, a gente sempre começa com Mendel, né? Que ele estudou principalmente com as ervilhas. E o primeiro tópico aqui do capítulo é justamente Mendel e as ervilhas, ó, características hereditárias em ervilhas. E o que é que ele diz aqui no texto? Vamos ler. O monge Gregor Mendel viveu no mosteiro na cidade europeia que hoje se chama esse nome aqui, né? Brno, e pertence à República Tcheca. Ele realizou uma série de experimentos com uma determinada espécie de ervilha, Pisum sativa, que cultivou no jardim do mosteiro. Essa planta produz frutos, as vagens, dentro dos quais existem sementes, os grãos de ervilhas. Isso aqui, ó. Ele cultivou no jardim uma espécie de ervilha. Essa planta produz frutos, né, as vagens, dentro dos quais existem sementes, os grãos de ervilhas. Prestem atenção nisso. A planta produz frutos, as vagens, dentro dos quais existem sementes, os grãos de ervilha. Ele vai utilizar isso para verificar como é que as plantas, como é esse processo de transferência genética, essa combinação genética, porque ele vai começar a plantar ervilhas, ele vai plantando ervilhas, vai testando e vamos explicar isso, mas de toda forma ele precisa saber, você precisa saber como é o funcionamento da planta. Tem um fruto e dentro desse fruto existem sementes. Se essas sementes ele vai utilizar para plantar, para cultivar essas ervilhas, ele vai plantar ali, vai regar, né, vai deixar pegar um solo fértil com sais minerais, essa planta vai crescer, ele vai utilizar essa planta como experimento. E aqui é o Gregor Mendel, né? Ele é um monge, né, da igreja católica. Eu ver se eu peguei umas fotos aqui dele, ó. Ele é monge.
É o monge agostiniano, né? Igreja Católica. Pra você ver, né? Sempre dizem que a igreja é inimiga da ciência. Não, ela sempre fomentou, patrocinou muitos experimentos, né? A igreja é a coisa do período, né? Após a Revolução Francesa tem muito ataque à igreja dizendo que ela é anti-ciência, anti-progresso, mas aqui a gente já mostra que o pai da genética foi patrocinado pela igreja. Ajudou mais a ciência do que muito escritor aí que apenas teceu o ódio, né, contra a religião, contra a igreja, contra outros pesquisadores, né? Na ciência, por exemplo, tem pesquisador que não gostava de outro, tem cientista que não gostava de outro e só fazia escrever contra os outros, né? E dizia, ó, tô produzindo ciência aqui. Criticava o experimento e disse, não, tô fazendo ciência aqui, tô fazendo uma teoria. E tem cientista que ganhou a vida assim. Mas vamos lá, vamos continuar. Mendel percebeu que essas plantas apresentavam variações, por exemplo, na altura da planta, forma da semente, cor da semente, forma dos frutos, cor das flores e posição das flores no caule. Ele sabia que uma flor de ervilha só produzia um fruto vagem após a polinização, evento em que um ou mais grãos de pólen produzido nos estames atinge o topo do carpelo. Ó, a planta ela produz variação, uma altura, uma planta pode ser mais alta do que a outra. A cor da semente muda, a forma dos frutos, um fruto pode ser maior, outro pode ser mais gordinho, outro pode ser liso, mais murcho. A posição das flores, o formato diferencia um pouco. Elas são parecidos, mas não são iguais. Quero que você entenda isso. Nós humanos, né? Nós somos parecidos, mas nós não somos iguais. E as plantas, a gente até pode achar que são todas iguais, iguais, iguais. Mas elas possuem características diferentes. Ele, como eu falei, ele sabia que a flor da ervilha produzia um fruto, né? E esse fruto, né, o fruto em vagem, produzia os grãos, ou produziam o fruto, dentro dele tinha a semente, e essa semente ele utilizava para plantar. E ele realizava a polinização das flores. Ele vai explicar aqui, ó, os experimentos de Mendel. Em seus experimentos, Mendel cortava a ponta dos estames de todas as flores de uma planta, o que impedia a autopolinização, ou seja, impedia que a planta fosse polinizada por grãos de pólen produzidos por ela mesma. A intenção era realizar cruzamentos controlados entre diferentes indivíduos, diferentes plantas de ervilha. Para isso, ele transferia grãos de pólen de outra planta, escolhida por ele, para os carpelos daquela que teve os estames cortados. Aqui ele trouxe as imagens, só que essas imagens estão muito... Vou utilizar duas imagens. Vou fazer aqui um desenho, porque essas imagens, vou utilizar aqui as duas imagens, mas eu vou fazer um desenho para explicar melhor para vocês. Esse desenho aqui não necessariamente, ele não é o mesmo formato da flor da ervilha, é só para mostrar para vocês um exemplo prático, né? Eu vou fazer nas mesmas cores. Sim. Dá para fazer direitinho aqui para vocês. Aqui as cores. Ai, meu Deus. Se é assim mesmo.
Pronto. Pronto, tá aqui. Deixa eu ver se dá pra pintar aqui pra aparecer. Pronto, eu vou pintar só esse daqui para não perder muito tempo. Aqui é a pétala, né? Aqui é a pétala. E o que é que ele fez nessa planta? A gente está vendo que a gente tem estruturas aqui nessa planta. Tem as estruturas. E aqui eu estou pintando a pétala. A pétala, em algumas plantas, ela tem essa estrutura chamativa aqui, né? Essas cores chamativas. Aqui eu pintei de vermelho. Tem essa estrutura chamativa aqui. Sabe? E aqui tá, como a gente chama disso, que é a parte masculina da flor, né? E aqui está a parte feminina da flor. Ele faz o círculozinho aqui, ó. Pronto. Essa parte masculina, ela libera, deixa eu botar nessa cor bem aqui, no ar, todos eles. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 grãos de pólen. Libera, o vento bate aqui, esses grãos de pólen ficam suspensos aqui no ar, né? E podem ir para longe, podem ir para bem longe. O vento pode espalhar esses grãos para longe da flor, para debaixo, para cima, para outra região. Só que se essa planta tiver a parte masculina próximo da parte feminina e elas puderem se reproduzir na mesma época do ano, esses grãos de pólen vai chegar aqui na parte feminina, né? Chegar aqui. E aqui dentro vai ocorrer um processo de fecundação aqui no ovário. Aqui vai ocorrer o processo de fecundação. A parte masculina, aqui, os estames, que eu vou já explicar direitinho com vocês com os nomes, né? Ele libera grãos de pólen. Esses grãos de pólen podem chegar na parte feminina. E aqui ocorreu o processo de fecundação. Ocorrendo um processo de fecundação, vai ocorrer o processo de formação do fruto. Deixa eu ver se ele fez o fruto aqui. Cadê? Deixa eu ver se ele fez aqui. Aqui, ó. Eu vou fazer esse infladinho aqui. Ocorreu aqui o processo de formação do fruto a partir da flor. Aqui vão estar as ervilhas a partir dessa região aqui, desse órgão, né, da planta. Ocorreu a formação do fruto. Vocês estão entendendo? Ocorreu a polinização, né? A parte masculina com a parte feminina da flor.
e ocorreu a formação do fruto. Tá aqui uma vagem, né? Isso que vocês entendam. E o que foi que o Mendel fez? Vamos lá, vamos de um por um, o esquema. Vamos devagar. Essa aula aqui é para ser devagar, para vocês entenderem o processo que ele fez. Ó. Uma aula de introdução aqui a genética, né? Genética e hereditariedade. Vamos com calma, vamos com calma. O Mendel, ele queria testar os cruzamentos. O que seria um cruzamento? Ele queria testar plantas diferentes, né? Não queria que ocorresse esse processo aqui. A mesma planta, tá vendo que o estame aqui, vou falar logo, o estame é a parte masculina aqui, né? Polinizou a mesma flor. Foi o que ele fez, né? Ele queria que uma flor polinizasse outra flor de outra árvore. Então, foi o que ele fez. Ele cortou, impediu a autopolinização, que é esse processo que a mesma flor, ela mesma se poliniza. Cortou a ponta dos estames. Deixa eu colocar, eu vou cortar aqui, ó. Tá bem que essa flor. Eu vou cortar a ponta dos estames aqui. Cortei. Cortei aqui também. Cortei aqui também. Cortei aqui também. Cortei aqui também. Quando eu corto aqui, né? Eu já não tenho mais a liberação desses grãos de pólen. Não tenho. Pode ver aqui, ó. Vou apagando aqui todos. Não tenho a liberação dos grãos de pólen. Porque eram os estames que faziam isso. Aí não vai ocorrer aqui dentro a fecundação. Ah, eu apaguei. Não ocorre aqui a fecundação. Está explicado. Ele cortou a ponta dos estames, que é essa parte masculina que eu falei para vocês, que liberavam os grãos de pólen. Essa parte feminina chama-se de carpelo. Chama-se de carpelo. Olha aqui, ó. Que é o carpelo. Eu não queria encher muito, vou falar só esses dois nomes para vocês, não queria encher muito a cabeça de vocês de nome de parte de planta. Da botânica, né? Não queria colocar muita coisa na cabeça de vocês. Então, o carpelo não vai ser polinizado porque não tem mais os estames aqui para liberar os grãos de pólen. E o que é que o Mendel fez? Como não tem polinização aqui, não vai ter a formação do fruto. Ou seja, não ocorreu a fecundação. O que é que o Mendel fez? Ele pegou uma outra flor, fazer bem aqui, outra flor, bem aqui embaixo. Pegou aqui uma outra flor, fazer essa mais rápido. Não, meu amigo, não é para fazer isso não. Pegou aqui uma outra flor. Tá aqui as pétalas. Tá. Aqui ficou feio demais. Que eu tô desenhando no mouse, né? Mouse mesmo. Aqui. Pegou aqui de uma outra flor. Ele abaixou, tá vendo que as pétalas estão bem abaixadas? Ele abaixou aqui as pétalas, né? Baixou aqui as pétalas.
E aqui, ó, ele vai abaixar nesse processo aqui também, como ele está dizendo aqui, ó. Ele abaixou aqui as pétalas para realizar esse processo. Ele abaixou aqui, né? E aqui tem alguns estames. Essa planta aqui não foi cortada ainda. Alguns estames. Por que ele abaixou as pétalas, professor? Porque elas ficam protegidas, né? Os estames, as pétalas elas fecham sem a flor, né? Ela fica protegida. Então, para ele conseguir realizar esse processo de corte, como eu desenhei aqui, as pétalas abaixadas já no primeiro desenho eu já fiz abaixado. Para explicar para vocês que ele abaixou, porque na flor a gente vê as pétalas elas protegem essas partes, né? A parte masculina e a parte feminina. Pronto. Foi o que ele fez. Ele cortou aqui cortou esse pedacinho aqui. E o que foi que ele fez? Ele pegou esse estamezinho bem aqui, pegou com a mão e levou lá, levou até aqui, de plantas diferentes. Como tal. Número 3. Na época propícia, as flores são polinizadas com pólen de outra planta de ervilha. Ele chegou lá no carpelo, que é a parte feminina, e jogou, sacudiu lá, jogou os pólenes, esfregou. Os pólenes começaram a cair. Os grãos de... Botei aqui, tá aqui. Botei o estamezinho aqui. E os pólens começaram a cair aqui. O que acontece quando os grãos de pólen do estame, parte masculina, se juntam com a parte feminina, o carpelo? Ocorre aqui a fecundação. O que ocorre quando há a fecundação? Ocorre a formação do fruto. Eu peguei de uma outra flor, de uma outra árvore, lá de um outro arbusto, que pode ser, por exemplo, outras plantas, né? Vamos imaginar, além da ervilha, eu peguei uma planta de teresina. Uma planta, uma árvore, essa espécie é arbustiva, ela é arbórea, da característica que ela for, né? Se ela for uma planta assim mais baixa, uma planta mais alta, do que for. Eu peguei uma planta de teresina. Tirei o estame dela, né? O estame, essa parte masculina. Levei esse estame guardadinho, conservado, levei lá para Brasília e polinizei uma flor de lá. Isso aí ocorreu entre plantas diferentes. Deixa eu botar. Aqui, ó. Aqui, ó. Da ervilha. A ervilha é pequena, é uma árvore, uma plantazinha pequena, ó. Deixa eu ver se eu tenho uma fotozinha aqui direitinho. Olha como é a vagem, né? Ela abre assim. Não tem do jeito que eu quero. Pronto, tá aqui. Eu queria uma hortazinha. Pronto, tá aqui, ó. Tá florido. Esse aqui tá florido. Eu queria uma imagem assim florida. Vocês estão vendo que aqui tem uma, né? E aqui tem outra. Essa daqui é diferente dessa daqui. Aqui é uma outra planta. Mas são espécies, estão na mesma espécie, não tem nem que outra planta. Então, com suas características próprias, tem sua raiz, tem seu caule, tem suas flores, suas folhas, né? E aqui é outra. Aqui também, ó. Tá vendo que essa diferença aqui tá melhor, porque tem essa diferença aqui de espaço. Tá bem melhor. Mas não tô encontrando.
Aqui também. Pronto, esse aqui. Só que ele tinha que se pegar mais longe. Deixa eu pegar algo mais longe, então muito próximos. Muitas vezes não é nem uma planta diferente. Às vezes é a mesma planta que ela vai se prolongando pela lateral. Eles deixam esse cercado e a planta vai se prolongando assim. Mas vamos imaginar o seguinte. Pega essa foto bem aqui. Essa plantação bem aqui. Eu pego uma florzinha bem aqui. Né? Uma florzinha bem aqui. E tiro os estames dela. Parte masculina. E pego do outro lado da propriedade. Também tem uma plantação aqui. E eu jogo os grãos de pólen desse estame no carpelo de uma planta lá que ela tem características diferentes. Para eu testar o que acontece se eu cruzar essa planta aqui de baixo com essa planta do outro lado da propriedade. Isso que eu quero dizer. E pessoal, isso é só com ervilha? Não, eu falei, ó, tem plantas arbustivas, plantas arbóreas, né? Até mesmo gramíneas, plantas pequenas, médias e grandes, que elas de alguma forma fazem a fecundação cruzada, né? O cruzamento, pode ocorrer essa fecundação cruzada entre o masculino e o feminino, entre plantas que podem ocorrer esse cruzamento entre parte masculina e feminina, entre plantas diferentes, entre plantas diferentes da mesma espécie, né? Da mesma espécie. Isso aí ocorre, seja gramínea, arbustivas e arbóreas. Não é só o caso da ervilha. Eu quero ir com calma com você nesse processo. Essa aula primeira é para explicar o experimento do Mendel. A gente sabe que depois, ó, parte 4, posteriormente desenvolve-se uma vagem, um fruto a partir de cada flor. Correr aqui o fruto, né? Que é a vagem. Abre assim. Sementes, grãos de ervilha. Aqui é a ervilha que a gente come. Cada grão de ervilha é plantado e origina nova planta. Por exemplo, ele cruzou uma planta. Deixa eu explicar aqui para você. Ele cruzou uma planta A. Aqui tem a planta B. Aqui tem a planta C. Aqui tem a planta D. Aqui tem a planta E. Né? Ele fez e cruzou a planta A. Deixa eu pegar aqui lá. A planta A com a planta B. Formou um tipo de planta. Planta X. Cruzou a A. Cruzou com a D. Formou a planta Y. Cruzou a A. Cruzou com a E, por exemplo. Formou a planta Z. E cruzou, por exemplo, a C com a planta E. Esses nomes eu estou inventando esses nomes. Não foi o que Mendel disse. Eu estou, dando um exemplo para vocês. Aqui são diferentes plantas. E formou esses indivíduos aqui, seres vivos, que eu estou chamando de X, Y, Z e W. Eu estou inventando, eu estou chamando. Eu apelidei essas plantas. Vou mostrar que elas são diferentes. São da mesma espécie, mas elas possuem características diferentes. A planta X, né, o cruzamento do A com B, ela se tornou maior do que todas. Foi muito grande, foi muito alta. Foi a planta mais alta daqui do grupo que nasceu. Deixa eu fazer de outra cor para não ficar muito poluído aqui. Foi a planta mais alta. A planta Y, que é o A com o D, foi a planta mais baixinha. Com a menor estatura. Digamos assim. A planta Z foi o que teve o maior fruto. Um fruto bem grande. E a planta W, que foi C com E, formou um fruto pequeno, mas um fruto gordinho, né? Mais cheinho assim, ó. O que eu quero mostrar para vocês. Existem
plantas diferentes com suas características próprias, mesmo sendo da mesma espécie como nós humanos, né? Nós possuímos características próprias, mas somos da mesma espécie. E ocorrendo diferentes cruzamentos, o Mendel percebeu que, fazendo determinados cruzamentos entre uma planta e tal, planta e outra, conseguia desenvolver indivíduos com características diferentes também. E ele disse que, e fazendo isso, ele passou cruzando, só cruzando A com D, várias plantas. Pegou uma folha de A, uma flor de A, uma flor de D. E fez o cruzamento entre essas flores e só deu indivíduos altos. E, poxa, toda vez que eu cruzo essas duas flores, sempre promovem, sempre ocorre a fecundação e eu planto, né? E gerou plantas bem mais altas. Todas as vezes. Por exemplo, se eu cruzar duas raças de pitbull, vamos falar de cachorro. Duas raças de pitbull, uma marronzinha com branco. Vamos imaginar que sempre aparece um pitbull malhado, que é a mistura de branco com marrom. Todas as vezes que eu cruzar, não estou inventando, não sei se cruzando pitbull acontece isso, né? Vamos inventar, toda vez que cruzou pitbull marrom com pitbull branco, sempre aparece ele malhado, que é ele branco com pintas marrom, né? Com as pintinhas marrons, tipo, misturado. Tipo, parecendo uma vaca, né? A vaca malhada, ela tem umas manchas marrom. Sempre vai. Pitbull branco com pitbull marrom. Sempre nasce ele com as manchas no corpo marrom. Ele é branco com roupa marrom. Mancha marrom. Aqui na mesma forma da ervilha, ele percebeu um padrão. Isso sempre se repetia. Sempre quando ele cruzava a planta C com a planta E, sempre formava esse fruto aqui pequeno, mas cheinho. Ele foi fazendo isso, foi fazendo esse esquema. Foi anotando. Olha, quando eu faço uma planta tal com outra planta tal, sempre forma esse indivíduo. Tananana. Às vezes forma um, às vezes forma outro. A gente vai estudar isso, existem as probabilidades. Mas ele percebeu que existem padrões. Nem sempre dá 100% de certeza que vai formar esse indivíduo. Mas vamos com calma. Não quero encher muito a cabeça de vocês, mas eu quero que vocês entendam esse processo, né? Esse processo primeiro aqui. E aí vamos continuando o texto. Procedendo dessa maneira, Mendel sabia quais indivíduos haviam sido cruzados e podia registrar em suas anotações as características desses indivíduos. Ele cultivava novas plantas de ervilhas nascidas das sementes geradas nos cruzamentos que fazia e, posteriormente, comparava as características dos descendentes com as características dos pais. A figura A e B da página seguinte mostra alguns dos muitos resultados interessantes obtidos por Mendel. Ao cruzar uma planta alta com uma planta baixa, todos os descendentes são altos. Aparentemente, a variação do caule baixo desapareceu, entre aspas, né? No entanto, ao se cruzarem esses novos indivíduos, ela reaparece em alguns dos descendentes. O mesmo acontece com a cor da flor. Parece que a variação flor branca desaparece na primeira geração de descendentes, mas reaparece na próxima. Por exemplo, ele pegou uma planta alta com uma planta baixa. E sempre que ele cruzava uma planta alta com uma planta baixa, todos os descendentes davam plantas altas. Todos os descendentes davam plantas altas. Vamos lá. Nós já estudamos isso ao longo da escola, né? Para você, por exemplo, um ser humano se reproduzir, ao longo das séries da escola a gente estuda isso. Ele libera um espermatozoide, né? Tá aqui o espermatozoide, parece uma lâmpada. E a mulher libera o óvulo. O cruzamento deles dois, né,
forma um novo ser, né? Um bebê, forma o feto, o óvulo. E dentro desse espermatozoide, essa célula aqui, dentro desse espermatozoide, possui o DNA, material genético do pai. E dentro do óvulo tem o DNA da mãe. Dentro do óvulo tem o DNA da mãe. Quando eu formo um novo indivíduo, eu pego o DNA do pai mais o DNA da mãe. Esse novo indivíduo vai ter nas suas células, mais especificamente dentro do seu núcleo. Aqui tem uma membranazinha aqui, ó, carioteca dentro do núcleo. Dentro do núcleo não, em volta do núcleo, né? Em volta. Essa separação são células eucarióticas. Aqui ficou estranho, aqui, deixa eu pegar. Tem uma membrana aqui. E eles vão ficar aqui. Vou fazer aqui de verde e aqui de vermelho. Essas células, esse DNA vão ficar aqui. O material genético vai ficar com esse filho pro resto da vida dele. E esse material genético, a gente sabe que ele é o material genético do DNA, ele é a informação da célula. O que a célula for fazer de suas funções vai vir de informações que ela consegue do DNA. O DNA manda produzir um determinado cabelo, né? Na formação do corpo, um determinado formato do seu corpo, né? Da sua altura, a liberação de hormônios de crescimento, depende do que o DNA for expor para essa célula. O formato do nariz, do olho, das suas características na formação do embrião e ao longo do crescimento da pessoa vão vir do DNA. O DNA vai dar informações para a célula cumprir. E é por isso que o Mendel começou a perceber. O Mendel ele não tinha ideia ainda disso. A gente está falando disso agora, hoje. O Mendel ele não tinha ideia dessas coisas. Ele só começou a testar os cruzamentos. Mendel, por que planta alta com planta baixa dá sempre planta alta? E por que se eu junto uma planta tal com outra planta tal, dá dessa forma, uma planta tal, daquele jeito, dá outro jeito? E por que ó, planta com flores vermelhas, ele cruzou com planta com flores brancas, né? Formou todas as plantas com flores vermelhas. E na outra aula eu vou continuar esse assunto e explicar, porque ele fez o seguinte, ó. Ele cruzou duas flores vermelhas, e gerou uma vermelha e uma branca. Eu vou explicar na próxima aula por que isso acontece. E aqui ele deu uma tabela aqui, ó, sobre as variações, ó. Para ervilha, tem uma semente lisa, tem uma semente rugosa, né? Uma semente, ela pode ter uma cor amarela, uma cor verde. A flor pode ter uma cor vermelha, pode ter uma cor branca. A vagem pode ser inflada, pode ser constrita aqui, ó. Uma vagem verde, uma vagem amarela. A posição das flores pode ser ao longo do caule, na extremidade do caule. Olha quanta diferença uma planta de mesma espécie pode ter. A gente pensa que tudo igual. Pensa que todas as plantas são iguais, mas ó, a diferença. A altura da planta. A ervilha é muito baixa, né? Ela tem 1 metro alta. A baixa tem 30 centímetros, é uma planta pequena.
quero confundir a cabeça de vocês, né? Por isso que eu vou continuar a aula, ou terminando a aula agora. Eu vou explicar para vocês na outra aula por que no caso aqui dessa cruzando duas plantas com flores vermelhas gera uma planta rosa, uma planta com flor vermelha e branca. Usando várias. Ele vai testando. Mas de antemão que quero que vocês entendam isso aqui. Isso aqui já está de bom tamanho para o momento da gente aqui na aula, né? Essa primeira parte. A gente tem que ir com calma. Aqui. Com calma vai dar certo a gente entender esse assunto. Não tem pressa. Vai dar tempo a gente estudar isso aqui. Genética não é um bicho de 7 cabeças, é simples. É tranquilo. É bem interessante entender como é a questão da hereditariedade, né? Como é que se forma essa questão das características dos seres humanos, né? Essa formação do embrião que junta esses materiais genéticos dos pais, né? E pessoal, muito obrigado por terem assistido a aula e fiquem no aguardo da próxima aula. Até logo.